sommes toujours en direct. Nos invités sont avec nous dans les studios après un petit déjeuner. J'espère, messieurs, que vous avez profité des croissants et du café qui étaient là pour vous accueillir. Donc, Aïda, nous allons recevoir tout de suite Luís Farage, le consul de Paris, ainsi que Sr. Batiste de Matos. Très bien. Bonjour, messieurs. Alors, Sr. Dr. Luís Farage, on peut se dire bonjour en português, puis après on passe sur la langue de Molière. Donc, Sr. Luís Farage, bom dia. Bom dia. Muito obrigada de se ter deslocado aqui aos locais da RGB, 26 de Abril. Eu creio saber que o Sr. Doutor ontem esteve na região de Reims, é por isso que agradeço o facto de hoje estar aqui connosco, porque imagino que não devia ser assim tão simples quanto isso. Não, foi um prazer, é sempre um prazer estar com as rádios locais que aqui emitem português e é sobretudo isso que me faz estar mais entusiasmado no exercício das minhas funções, porque vejo que há muita gente boa que faz programas com interesse em português e mantém essa bandeira da língua portuguesa, nem que seja 2 ou 3 horas por dia, mas isso é importante. Muito obrigado, Sr. Luís Farage, pelo que nos toca. Sr. Batista de Matos, muito bom dia. Bom dia. Como é que vai, Sr. Batista de Matos? Muito bem, 75 anos passados e coisas... Nem parece, Sr. Batista. Não parece. Não parece. Sempre com a mesma, digamos, o meu pensamento base-chave, que é ser português e orgulho de ser português. E ainda hoje vocês têm uma flor bastante significativa, que é o cravo. O Sr. Doutor tem o algibeira, o Sr. Batista de Matos também, eu também, a Stefani também tem, toda a equipa está florida desde ontem. E tenho só um pequeno parênteses a fazer. Ontem o Sr. Doutor Seixas da Costa, embaixador de Portugal aqui em França, fez um parênteses interessante e ele dizia que estava contente e admirado com as comemorações do 25 de Abril aqui em França. Não sei se o Sr. Cônsul estará de acordo com a opinião do Sr. Seixas da Costa. E ele dizia que a festividade aqui que era evidente que os portugueses que festejavam o 25 de Abril e que em Portugal que nós ainda nos sentimos um pouco resistentes, como se nós não tivéssemos direito a festejar um dia tão importante. O que é que o Sr. Luís, o Sr. Doutor, pode nos acrescentar? Para dizer a verdade, concordo plenamente, até porque eu acho que o 25 de Abril é mais sentido junto daquelas pessoas que mais sofreram com o regime anterior ao 25 de Abril. É preciso não esquecer que o 25 de Abril tem associado a ele a democracia, tem associado a descolonização e tem associado o desenvolvimento do país. E as razões da imigração foram razões de descontentamento pela vida política em que viviam no país, pelas circunstâncias da guerra colonial e por uma afirmação contra a guerra colonial e, por outro lado, também e, sobretudo, a situação em que viviam de extrema pobreza, em que viviam em Portugal nesse período. Portanto, ninguém melhor do que as pessoas que sentiram na pele o país e as circunstâncias históricas do país para se regozijarem com esta data. Portanto, não me surpreende que o 25 de Abril seja celebrado no país onde a comunidade portuguesa imigrada nos últimos anos do regime é mais evidente e mais numerosa. Muito obrigada, Sr. Doutor. Se me permite, agora então passaremos à língua francesa para que os nossos ouvintes possam, nos auditeurs non lusophones, puissent avoir accès à notre discussion, à notre entretien. Je tiens à dire que ce n'est pas du tout une interview classique, c'est plutôt une discussion autour d'une table, une discussion ouverte dont les auditeurs sont invités à participer, n'est-ce pas, Stéphanie? Tout à fait, c'est le moment, si vous avez des questions, que vous souhaitez intervenir, c'est le moment de nous appeler au 01 30 38 25 25 pendant cette conversation qui aura lieu. N'hésitez pas. Ça peut être très important, très utile. Merci Stéphanie. Je tiens juste à rappeler, donc, pour vous donner juste un petit aperçu de ce que je souhaite
c'est-à-dire faire dire à Monsieur le Consul, si je peux m'exprimer comme ça, j'aimerais bien qu'il puisse nous donner ses impressions sur son arrivée. Et ça fait presque 3 mois, 2 mois et demi. 2 mois et demi que vous êtes là, donc on on va faire un petit tour par là. Vos impressions en tant que diplomate portugais donc en France, plus précisément à Paris. Et o Sr. Batista de Matos va peut-être nous emmener aussi sur la citoyenneté, sur le être portugais en France, voir si on est visible ou pas visible, si on est citoyen portugais, français ou les deux. C'est très important. Mais avant tout, on va passer en musique, si vous le permettez. Da experiência de quem vai. O mais máximo possível de diálogo com os doutores. Desculpa, é socialista? Como? É socialista você? Não, eu sou funcionário diplomático. Aqui não pode ser socialista. Não, mas não, qual é o seu partido político? Eu só opino quando voto. Pois Voto é secreto. Os embaixadores não vêm através dos partidos políticos? Não, são funcionários. Não, São eleitos e como tal vêm e não podem dizer mesmo a sua posição. É? Então e quem é que faz, quem é que fez a sua escolha? Qual foi o partido político? Não é o partido político, é o Não? governo. E o governo é de todos nós, não é do partido A, B, C ou D. Não, mas você foi nomeado para o governo que está em praça atualmente, o Partido Socialista? Eu também já fui nomeado para outra missão que estive no passado pelo PSD, o Cavaco Silva, quando era Primeiro-Ministro. Então, não, isso aí não tem... Não tem nada a ver, não pensei que tinha algum jogo político. Aqui tem, em França tem. Pois, é como em Portugal, é o regime democrático. Não tenho. Não, é devem assim. ser influenciados pelo Eu tenho uma vantagem, não faço campanha eleitoral. A minha campanha é a campanha do Consulado e a campanha de Portugal. Portanto, a minha obrigação é com todos os portugueses. Olha, ontem estive numa inauguração, com muito gosto, em Monterrey. Como sabe, é um bastião do MP, com um maire que é ministro, que é o Gigot, e onde era exaltada o espírito do deputado Carlos Gonçalves. Portanto, como vê, não.